Daniel 7, e hoje nós começamos então a estudar a segunda parte do livro de Daniel, uma parte conhecida como profética ou apocalíptica, né? Ela sai daquela característica da narração, da narrativa, e entra nessa característica da literatura bíblica, conhecida como literatura apocalíptica ou a literatura profética, e essa é a razão de considerarmos Daniel um profeta, justamente pelos capítulos que começam no 7 e vão até o capítulo 12. São capítulos que falam de profecias. E esses são capítulos que são alvo muito da curiosidade das pessoas, porque são muito simbólicos, falam de semanas, de animais, de várias figuras, vários símbolos, e tudo isso desperta curiosidade e desperta também, junto com a curiosidade, algumas interpretações que não nos servem para nada. E estudando sobre o livro de Daniel, em especial sobre esses capítulos, uma coisa me chamou bastante atenção em um dos autores que estava lendo, ele falando que a literatura apocalíptica ela é simples, desde que nós não queiramos complicá-la. Então, temos que simplesmente nos ater à interpretação mais fácil, a não ser que haja um bom motivo para pensarmos diferente. Mas, caso contrário, o que nós temos que fazer é justamente olhar o que a Bíblia diz, buscar a interpretação mais fácil, e quando se fala de interpretação mais fácil, é aquela que a própria Bíblia dá sobre o que foi dito. Então, vocês vão perceber que, diferente do que aconteceu até o capítulo 6, capítulos muito objetivos, que contam história, não tem nada de misterioso, os mistérios que apareciam logo eram desvendados, não acontece dessa maneira nos próximos capítulos, justamente porque trata-se de uma linguagem profética que tem um conteúdo apocalíptico, ou seja, sobre as coisas finais, muito forte. E aqui é necessário uma nota importante sobre Apocalipse e Bíblia, não é? Quando nós falamos de Apocalipse, logo nos reportamos ao último livro da Bíblia e achamos que tudo que há de Apocalipse na Bíblia é exatamente o livro de Apocalipse no Novo Testamento. Mas a escatologia, essas coisas que falam do fim, ela está presente na Bíblia desde o seu início. A Bíblia, ela é escatológica, ela aponta para uma consumação. Quando eu falo escatologia, para ter segurança de que você está me compreendendo, a escatologia é o estudo das coisas finais. Então, tudo que se refere ao fim é estudado nessa matéria chamada escatologia. Quando eu estou dizendo que a Bíblia, toda ela é escatológica, eu estou dizendo que toda a Bíblia nos prepara para o fim, para as coisas finais. Um dos propósitos da Bíblia, ao nos apresentar Cristo, a nos revelar a salvação do Senhor, é justamente nos dizer que é importante que nós abracemos a Cristo, porque Cristo é aquele que reinará no final e que vai dominar todas as coisas, e que somente os que estão em Cristo terão vitória e vida eterna. Todo o resto irá passar. E quando você lê, por exemplo, capítulo 3 de Gênesis, você encontra ali o primeiro indício do Apocalipse, da escatologia bíblica, quando, depois de julgar Adão e Eva, o Senhor diz, mas virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, nascerá um que vai definitivamente destruir o reino de Satanás e se manterá eternamente. Então, nós vemos que a Bíblia está o tempo todo nos falando sobre estas coisas finais e como devemos estar preparados para elas. Em especial, em tempos de crise, o Senhor sempre faz o seu povo, antecipa o futuro para o seu povo, a fim de confortar o seu povo diante das provações que ele está passando. Acontece isso com Apocalipse.
João tem a visão na ilha de Patmos, a visão do Apocalipse, justamente quando o povo de Deus, a igreja primitiva, está sofrendo bastante debaixo do Império Romano, está sendo perseguido. E, como eu sempre falo, o Apocalipse não é para nos dar medo, é para nos dar esperança. O que está escrito ali, o propósito, está lá no próprio livro, é dar esperança para aqueles que estavam passando pela aflição da perseguição. Ezequiel, por exemplo, que é contemporâneo de Daniel, Ezequiel, ele faz a profecia entre o pessoal do campo, enquanto Daniel está na cidade, na corte, Ezequiel está no campo. E ele começa o seu livro com uma profecia, ele tem uma visão de Deus, aquela visão famosa das rodas de fogo, que é muito semelhante à de Daniel. E Daniel, na mesma condição de escravidão na Babilônia, aflito pelas coisas que estão acontecendo, o Senhor permite que ele antecipe, veja o que vai acontecer no futuro. Para quê? Para lhe dar esperança. Da mesma forma, no capítulo 3 de Gênesis, voltando para lá, mais uma vez, quando a crise se instaura depois do pecado, e Adão e Eva percebem que, de fato, eles vão morrer, o Senhor traz esperança para eles. De que forma? Antecipando o futuro. Haverá um que esmagará a cabeça da serpente. E lá em Apocalipse, a serpente, a antiga serpente, é dragão ou Satanás, ou a personificação depois do anticristo. Estou mostrando isso, irmãos, porque o que vamos estudar a partir de hoje são coisas para nos dar esperança. São coisas para nos preparar para o fim. Antes de ter curiosidade para decifrar todos os códigos, isso não vai acontecer, pelo menos não comigo, não é? Tenha o coração aberto para se encher de esperança diante das dificuldades. Então, se perguntar sobre o que é o capítulo 7, qual é o assunto? O que nós vamos tratar no capítulo 7? Eu poderia resumir da seguinte forma: reinos dominarão sobre a terra, alguns serão muito poderosos e destruidores, e farão muito mal ao povo de Deus. Mas todos eles passarão. No final, Cristo e o seu povo possuirão um reino que não passará, pois é eterno. Tudo o que precisamos saber está escrito nos versículos 17 a 18. Então, se você for para o capítulo 7, não é? Você vai ver o resumo de todo ele nesses 2 versículos, que é justamente o que Deus queria transmitir para Daniel e quer transmitir para nós: esperança. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Esta é a ênfase, não é? Que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. E o anjo que fala isso dá ênfase, sim, para todo sempre. O assunto aqui é: os reinos do mundo passarão, mas o reino de Cristo permanece para sempre. No final, Cristo e os seus eleitos vencerão, não importa o que aconteça antes. Por isso, o tema do nosso sermão, para as crianças anotarem aí no boletim, é a vitória final do povo do Altíssimo. A vitória final do povo do Altíssimo. Vamos começar, então. Mais uma coisa importante, para então nós entrarmos no capítulo 7. Os capítulos de 1 a 6, eles são capítulos históricos, né? Como eu já falei, eles contam a história, bem diferente do que acontece a partir do 7, mas ele também nos prepara para o que virá no capítulo 7, do capítulo 7 em diante. Ficaria muito difícil ter esperança lendo o capítulo 7 e os demais capítulos depois dele, se nós antes não tivéssemos lido e aprendido as lições dos capítulos de 1 a 6. O que nós aprendemos nos capítulos de 1 a 6? Nós aprendemos sobre soberania de Deus,
sobre a sabedoria de Deus, ou seja, Deus controla todas as coisas. Esse é o refrão que se repete na boca de ímpios e do povo de Deus. Deus é o soberano, Ele é o Altíssimo, Ele governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, a soberania e a sabedoria de Deus, porque Ele não apenas governa, mas governa com inteligência, com sabedoria. A sabedoria de Deus é revelada justamente no próprio Daniel. A forma como Daniel se movimenta na Babilônia revela a sabedoria de Deus. Também vimos o poder de Deus em livrar os seus filhos de perigos e da morte. Por duas ocasiões, a fornalha de fogo e depois a cova dos leões, nós vimos um Deus poderoso que é capaz de livrar. Lembra que Nabucodonosor pergunta: quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Que Deus, ele pergunta, né? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E a resposta vem em seguida. O que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego revela a Nabucodonosor que Deus é o Deus que livra, o Todo-Poderoso que livra dos perigos e da morte. Agora nós vamos para essa literatura onde as coisas finais são reveladas e novas provas são mostradas. Agora não mais para um pequeno povo, para alguns rapazes, mas provas que todo o povo de Deus, de toda a história, irá enfrentar. Algumas provas muito difíceis, algumas provas nós não suportaremos. Alguns crentes, em algum lugar na história, irão morrer pelo que vai acontecer. Mas ainda podemos encontrar esperança, porque aquele Deus que livrou Daniel da cova, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa, é o mesmo Deus que continua a controlar a história soberanamente, sabiamente, que continua a ter poder para livrar o seu povo das mãos do seu inimigo. A outra coisa que nós aprendemos é que diante desses ataques, nos capítulos de 1 a 6, o que nós aprendemos, vimos o que Deus fez, mas, por outro lado, o que nós aprendemos é que, diante de ataques do mundo contra os santos do Altíssimo, devemos permanecer no temor do Senhor e confiando nele. Como é que Daniel e seus amigos venceram suas provas? Temendo a Deus e confiando nele. Nós, no último sermão, Daniel, na cova dos leões, quando Dario era rei, fala justamente isso. Daniel confiou no Senhor, por isso ele não se machucou na cova dos leões. Com esse quadro, com esse pano de fundo em mente, nós enfrentamos então o que virá agora sendo revelado para nós e podemos ter esperança e confiança de que, ainda que fatos terríveis sejam revelados sobre a história futura, fatos que atingem especialmente o povo de Deus, nós podemos ter esperança, porque Deus é um Deus que livra o seu povo. Então, Daniel aqui começa com uma visão, a primeira visão de Daniel, versículos de 1 a 3, nos apresentam esta visão. O restante dos versículos nos dão detalhes sobre ela. Então, comecemos aí, Daniel 7, de 1 a 3, que diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Essa é basicamente a síntese da visão de Daniel. É importante notar aqui que Daniel escreveu um resumo dessa visão. Aqui não está tudo que ele viu. E eu fico imaginando que coisas terríveis Daniel viu. Talvez o que Daniel tenha visto seja exatamente o que João viu lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos,
E lá João nos deu todos os detalhes. Aqui Daniel resumiu bastante a sua visão. Então, o que nós precisamos entender aqui, porque já no início nós encontramos vários símbolos, não é? 4 ventos agitando o grande mar, 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiram do mar. Primeiro vamos nos situar no tempo. Você observou que nós voltamos no tempo aqui. No capítulo 6 estávamos já no reinado de Ciro, né, no Império Medo-Persa, com Dario, governador, rei da Babilônia, e Ciro, imperador de todo o Império. Nós voltamos para o primeiro ano de Belsazar. Então, quer dizer que nós estamos novamente no Império Babilônico. Primeiro ano de Belsazar, diz os historiadores, mais ou menos em 553 a.C. Então, Daniel está aí, não com 80 anos, como vimos na semana passada, mas mais novo, 67 anos. Então, é um tempo antes. Isso aqui aconteceu antes do banquete, que teve no capítulo 5, e, logicamente, antes de Daniel ir à cova dos leões. Quando Daniel foi à cova dos leões, ele já conhecia esta visão. E como é importante nós sabermos disso, porque quando terminarmos esse sermão, vamos ver com que esperança, com que força, que veio da palavra de Deus, Daniel enfrentou aqueles leões. Porque ele já tinha visto estas coisas aqui. Então, estamos voltando no tempo, e aqui a cronologia começa a se organizar novamente. A primeira visão é no primeiro ano de Belsazar, a segunda no terceiro, e depois vamos entrar no Império Medo-Persa. O livro se reorganiza cronologicamente a partir do capítulo 7. Mas saiba que estamos novamente no Império Babilônico, com Belsazar sendo o rei, o príncipe regente, com Nabonido o rei, não é? Agora, a visão de Daniel tem um aspecto global. Ela não é sobre o povo de Deus, sobre a Babilônia, sobre os povos do Oriente. É um aspecto global. Como é que nós sabemos disso? Justamente por esse símbolo que ele usou aqui, os 4 ventos do céu que agitam o grande mar. Nós encontramos isso lá em Apocalipse também. Esses 4 ventos provavelmente se referem aos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E aqui nós vemos que todo o mundo está envolvido nesta visão. Falta aqui, então, saber que grande mar é esse, não é? Geralmente a Bíblia, quando fala do grande mar, fala do Mediterrâneo, né? Aquele mar ali onde fica Turquia, Grécia e tudo mais. Mas o mar Mediterrâneo não faz parte da geografia da Babilônia. A Babilônia hoje é o Iraque. Se você olhar lá no mapa, o Iraque não é banhado pelo mar Mediterrâneo, ele fica distante, não é? Então, que grande mar é esse? Aí nós precisamos ver na Bíblia o que mar significa. O que significa mar na Bíblia? Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 13. O capítulo 13 e o capítulo 17 de Apocalipse são os textos que encaixam com o capítulo 7 e os demais capítulos de Daniel. Vamos lá para o capítulo 13 primeiro. Você vai observar uma visão semelhante. Versículo 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, João também teve a mesma visão. Uma besta que sobe do mar, com 7 cabeças, 10 chifres, mas aqui o que nos interessa, por enquanto, é que ela também sai do mar, assim como no caso de Daniel. Agora o versículo 11. Diz: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Ainda que fale outra besta, na verdade se refere à mesma figura. Uma mar, outra terra. Volte para Daniel.
Espero que você tenha deixado marcado aí, para eu te mostrar uma coisa. Veja que a besta, lá no Apocalipse, ela sai do mar e também da terra. No versículo 3 de Daniel 7, nós lemos que 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Agora vamos para o versículo 17. É a explicação dessa passagem aqui. Versículo 17. Olha o que o anjo diz. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Quem é que está certo? O sonho ou a interpretação? Não é? Parece que houve aqui uma confusão. Não. O que nós precisamos entender aqui é que estes reinos são reinos terrenos. Eles não são sobrenaturais. Agora, nós precisamos entender o que quer dizer mar. Mar aqui não está como oposição à terra, o elemento água, o oceano. Não é isso, porque esses reinos são terrenos. Agora, de onde vem essa besta? O que a Bíblia está dizendo com o mar? Aí vamos voltar para Apocalipse. Agora, versículos 17, ou capítulo 17. Versículo 1. Diz assim, 17:1. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta, se você continuar lendo o texto, é a grande Babilônia, que se assenta, que também aparece sentada numa besta. Mas ela aqui aparece sentada sobre muitas águas. E aqui vem a nossa descoberta, versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O que é o mar? O mar, na Bíblia, nessa linguagem simbólica do Apocalipse, é gente, povo, a humanidade. De onde vem essa besta? De onde vêm esses animais que Daniel viu? Ele vem do povo, ele vem das pessoas, ele vem da humanidade. É uma humanidade que se rebela contra Deus. E que dessa rebelião surgem estas bestas, surgem estes reinos, estes animais que nós vamos ver aqui, que têm o propósito, na história parece que não, mas que tem o propósito de estabelecer um reino que se colocará contra Deus e lutará contra os santos do Altíssimo. Então, Mar é uma raça humana rebelde, caótica. Mar tem essa conotação na Bíblia de caos, caótica, inquieta, que se revolta contra Deus e seu reino, a fim de estabelecer a si mesma como soberana sobre todas as coisas. É a humanidade dominada pelo espírito da Babilônia. Essa humanidade dominada pelo espírito da Babilônia, ou que, nas palavras de Paulo, é dominada pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, é a humanidade caída. Deste mar caótico que se tornou a raça humana, surgirão reinos, dominadores, que criarão forças a fim de lutar contra o Senhor. Surgirão não, né? Já surgiram outros, e é sobre isso que a visão fala, sobre estes que vêm desta humanidade caída, rebelde contra Deus, e estabelecem reinos a fim de lutar contra o Senhor. Então, vem aí os 4 animais. O resto da visão é basicamente sobre esses quatro animais. Versículos de 4 a 8. Então agora você já sabe o que é o mar,
não é? Talvez seja isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, quando João diz: vi novo céu, nova terra, e o mar já não existe, não é? Este caos provocado por uma humanidade caída e rebelde não existirá mais. Talvez seja isso, não é? Então vamos aqui agora, versículos 4 a 8, que fala sobre os animais. Diz assim: os animais que subiram do mar, né? O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os dois pés, em dois pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. E aqui nós temos, provavelmente, né, essa figura desse animal, desse leão alado, leão com asas de águia, refere-se ao primeiro reino, o reino do tempo de Daniel, que é a Babilônia. Isso é equivalente, lá na visão de Nabucodonosor, no capítulo 2, à cabeça de ouro. O principal símbolo da Babilônia era justamente um leão. Nabucodonosor era comparado na própria Bíblia a um leão e uma águia. Hoje, com as escavações que fizeram e algumas reconstruções lá na área onde era a Babilônia, tem o portão de Ishtar, que era uma das divindades babilônicas, e lá tem o muro todo que foi reconstruído, ele é desenhado, né, cravado com figuras de leões. Esse era um símbolo da Babilônia. Esse é o primeiro reino. Veja que o anjo falou que são reinos da terra. O primeiro reino que Daniel está vendo nessa figura de um leão alado é o reino da Babilônia. Ele teve as suas asas arrancadas, como nós vimos, o que deve se referir ao momento da humilhação de Nabucodonosor, quando ele se torna arrogante, Deus então o humilha. E depois disso ele fica como homem, ele se transforma em homem. Ele é colocado de pé, sobre duas pernas, como homem, e recebe uma mente ou um coração de homem, provavelmente se referindo à restauração de Nabucodonosor depois da sua humilhação, quando ele finalmente reconhece que Deus é o Deus Altíssimo, que domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Então, o primeiro animal é este primeiro reino, a Babilônia, lá do tempo de Daniel. Depois, versículo 5, então, é apresentado um segundo animal. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Aqui é um outro reino, muito provavelmente aquele que sucedeu a Babilônia. Um urso devorador é a figura que Daniel usou aqui, que Deus usou para mostrar a Daniel este próximo reino, que corresponde ao peito e braço de prata na estátua que Nabucodonosor viu no capítulo 2. É justamente o Império Medo-Persa, que no próprio livro de Daniel já se apresenta. O Império Medo-Persa, ele era um conquistador voraz. Até o momento do seu império, na história, nenhum império tinha conquistado tanto quanto o Império Medo-Persa, no que diz respeito a território. Diz que ele tinha aqui 3 costelas entre os dentes, né? É um monstro de apetite muito grande, um urso forte. Acredita que essas 3 costelas digam respeito às suas principais conquistas enquanto império, que foi o Egito, depois a Babilônia e depois a Lídia. São as 3 grandes conquistas dele. E nós vemos como eles invadiram a Babilônia sem luta e conquistou a Babilônia muito facilmente. E tudo começou há 10 anos, nem existia o Império Medo-Persa. Ciro se ergue 10 anos antes de tomar a Babilônia e muito rapidamente faz grandes conquistas. Esse é o segundo reino. Agora, vamos para o versículo
6, o terceiro animal e o terceiro reino. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Então, nós temos aqui o terceiro reino, contando a partir da Babilônia. Esse terceiro reino, provavelmente, é a Grécia, que corresponde às pernas de bronze. E a Grécia foi escolhido um símbolo interessante, que é um leopardo. Qual é a grande característica do leopardo? Velocidade. Imagine um leopardo alado. O quanto esse bicho não é 4 asas, né? O quanto ele não é veloz. Um dado interessante sobre o Império Grego, sobretudo quando ele começou com Alexandre o Grande, foi a velocidade com que Alexandre fez as suas conquistas. Quantos anos viveu Alexandre, você sabe? 33 anos. Ele viveu a sua vida toda, 33 anos. Sabe em quanto tempo ele se tornou Alexandre o Grande? As conquistas todas, que agora é a principal conquista em número de territórios, em 10 anos. Ele fez tudo. O seu império foi construído em 10 anos. Tem uma lenda que diz que quando ele não pôde mais sair, ou quando não conseguiu mais vislumbrar o que conquistar, ele chorou dizendo: agora não me resta fazer nada, não tem mais nada para conquistar. Em 10 anos. 33 anos. Foi muito rápido tudo que aconteceu com o Império, com a Grécia, o Império Helênico, no tempo de Alexandre o Grande, o seu fundador. Muito provavelmente diz respeito à Grécia. E aqui alguns detalhes que são interessantes para nós compreendermos. Ele não só tinha 4 asas, mas tinha também 4 cabeças. Essas 4 cabeças devem se referir aos 4 generais que substituíram Alexandre o Grande. E aí quem está estudando história, preparando-se para o Enem, sabe que houve uma guerra em 301 a.C., e aí o Império de Alexandre foi dividido. Cassandro, Lisímaco, Seleuco, e eu só lembrava de Ptolomeu, né? Eu lembrava do Império Seleucida, né? E aí tem uns nomes esquisitos, mas 4 generais dividiram o Império de Alexandre o Grande, 4 cabeças. Os símbolos nos levam para lá, não é? E aí eu quero parar aqui, porque o 4º animal é aquele que merece maior atenção. Então, vamos observar algumas coisas até esse ponto. 3 reinos a partir da Babilônia, não é? Até aqui, a Babilônia, a própria Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Grego. 3 reinos até aqui, e você que estudou história, e eu me perguntava, por que eu estudo história, né? Para que estudar história antiga? Se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, eu teria sido mais dedicado aos meus estudos de história. E eu era um bom aluno de história, por sinal, né? Pelo menos na época. Então, vamos observar essas coisas aqui que são importantes. Apocalipse fala de uma besta que emerge do mar e que possui 7 cabeças. Essa é uma diferença que nós encontramos em Apocalipse e a visão de Daniel. Na visão de Daniel temos 4 cabeças, na visão de Apocalipse temos 7 cabeças. Então vamos para Apocalipse. É bom você deixar a sua Bíblia marcada nos 2 livros, porque nós vamos verificar algumas coisas em Apocalipse em alguns momentos. Então volte para Apocalipse, exatamente no capítulo 13. Novamente os versículos 1 e 2. Veja a descrição da besta, né? Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Veja, 7 cabeças, né? Não eram animais separados, mas esta besta de Apocalipse é um único animal com 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre.
e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso e boca como de leão. Esta besta do Apocalipse é uma mistura daqueles animais lá de Daniel, não é? O versículo 17, o capítulo 17, melhor dizendo, vai agora nos mostrar a mesma coisa. A partir do versículo 3. Que diz: Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi e fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui nós temos uma imagem semelhante, não tão precisa na sua igualdade, mas bem parecida. Essa besta, ela se assemelha àqueles 4 animais que foram vistos em Daniel. Então, esta besta tem muito a ver com os animais que Daniel viu em sua visão. As outras cabeças dizem respeito, as outras 3 cabeças, não é? Dizem respeito a reinos anteriores à Babilônia e ao tempo, anteriores à Babilônia e ao tempo de Daniel. Que reinos são esses? Se você parar e pensar, você vai lembrar dos reinos contra os quais o povo de Deus teve que lutar. Qual foi o primeiro? Nós estudamos em Êxodo. Qual foi? O Egito. Primeiro foi o Egito. O primeiro povo que se levantou contra o povo de Deus, que nós conhecemos bem. Depois disso, um pouco antes da Babilônia, a Assíria. Egito e Assíria formam 6 reinos. E virá um, mais para frente, que nós não conhecemos ainda. Por isso, 7 cabeças. Então, o que nós vemos aqui é justamente isso. Melhor, Egito e Assíria, ambos, assim como os demais, marcaram terrivelmente a história do povo de Deus. Então, tem 2 reinos antes e um que virá depois. Por isso, as 7 cabeças. Na visão de João, em Apocalipse, muitos desses reinos já haviam passado. Era exatamente o tempo do 4º animal, lá no Apocalipse. O reino, animal ou reino. E ainda se apresentava um reino futuro que viria. Então, veja o versículo 9, do capítulo 17 de Apocalipse. Tem uma revelação interessante aqui para nós. E nos posiciona bem na história. Veja, nós estamos aqui no tempo do Novo Testamento, no Império Romano. Então diz aqui o seguinte: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, ou seja, já passaram. Quais são esses 5 que já passaram até o Império Romano? Conte a partir do Egito e você vai ver que até o Império Romano 5 já passaram, não é? 5 já caíram. 1 ainda existe, ou seja, na perspectiva de João, qual é esse 1 que ainda existe? Roma. E, seguindo, o outro ainda não surgiu, não é? Então, ainda vem um reino, depois de Roma, que surgirá, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Então, vamos voltar agora
para olharmos um pouco para este quarto animal, que nós já sabemos quem é. O quarto animal representa qual? Qual reino? Roma, o Império Romano. Pelo menos parte dele representa o Império Romano. Então, voltando para Daniel no capítulo 7, agora vamos para os versículos 7 e 8. Diz o seguinte: então, em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava arrogância. Essa é a descrição do animal. O que você percebe de diferente das demais descrições dos outros animais? O que tem de diferente aqui? O que você pôde notar de diferença? Nada? Ele não tem um animal que o represente. Ele não é semelhante a nada que há na terra. Não é? Ele não tem uma figura que você possa usar para representar. A única coisa que nós sabemos é que ele é aterrorizante, ele é assustador e é muito poderoso. Ele provoca medo. Ele é um monstro, é gigante, ele tem dente de ferro. Vamos ver que ele também tem garras de bronze. Se você for no versículo 19, você vai ler justamente isso, mais uma característica desse animal. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. Um animal terrível, que provoca medo nas pessoas. Seu tamanho, força e maldade se destacam nessa descrição. Nós podemos aprender mais sobre esse animal. Ele também possuía 10 chifres, e você sabe que chifre representa um rei, um governante, alguém que domina. Então, uma das características desse reino pode ser o número exato de 10, né? Como ele está igual aos pés de barro e de ferro, né? 10 dedos, 10 chifres. Talvez pode representar 10 governantes, ou simplesmente seja um número completo, para dizer que ele tem os governantes que eram necessários ter, né? Não sabemos, não podemos saber. Esses simbolizam vários reis que dominam neste império. Daniel presta atenção especialmente nos chifres. Ele está olhando para os chifres, não é? Tudo está acontecendo em volta. Você viu que eu pulei, que eu ainda não cheguei na parte mais importante. Mas há coisas acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo, mas Daniel está olhando para os chifres. Ele está impressionado com os 10 chifres. Entre os 10 chifres surge um pequeno. Veja lá o versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Daniel está impressionado especialmente com o chifre pequeno que arrancou 3 e cresceu no lugar deles e que falava palavras arrogantes. É nisso que Daniel está prestando atenção. Ele venceu, arrancou violentamente esses chifres maiores e agora cresceu. Sobre o chifre, diz que ele tinha olhos humanos e uma boca que falava arrogância. Você observa lá que na besta de Apocalipse, ela tem uma característica, ela fala palavras arrogantes, palavras de blasfêmia contra Deus. A última característica aqui, que nós devemos observar, é que sobre as vítimas desse animal. As vítimas desse animal, quem eram elas? Os santos do Altíssimo. Vamos para o versículo 21.
aí de Daniel. Daniel estava muito curioso, né, sobre o que estava acontecendo. Nós já lemos versículos 17 e 18, o anjo dá um resumo de tudo, mas Daniel fala o seguinte: então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Então você imagina um animal que ele tem dentes muito grandes, dentes de ferro, ele vai com esses dentes rasgando as suas vítimas, com as suas garras ele vai despedaçando, come uma parte, o que sobra ele pisa. É muita maldade, muito poder para o mal. Ele quer saber sobre isso. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Contra quem esse animal, esse último reino, vai lutar em especial? Contra os santos do Altíssimo. E o que vai acontecer? Ele vai vencer os santos do Altíssimo. Durante um momento, ele irá devorar, destruir e pisar os santos do Altíssimo. Ele tem esse poder. Volte para Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Capítulo 13. Para nós esclarecermos muito bem esta verdade. Sobre esta besta, que fala palavras arrogantes e blasfemas, também é dito, no versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e fazer o quê? Vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem especialmente irá sofrer nos dias desta besta, deste reino? Os santos do Altíssimo. Bom, nós gostamos de acreditar que nada de mal pode acontecer aos santos do Altíssimo, mas nós estamos vendo aqui que este reino, este animal em especial, que simboliza um reino que vai surgir, que vem das raízes desta Babilônia, que pela última vez foi encarnada no Império Romano. Das cinzas desse império sairá um reino que irá lutar contra os santos e irá vencê-los. Por um tempo, é claro, mas irá fazer isso. As crianças aqui, talvez se nós tivéssemos uma figura sobre isso, na verdade no boletim delas tem lá uma figura que simboliza essa besta, mas se você fizer exercício de imaginação e pensar em um ser, um monstro, que a Bíblia prefere chamar de besta, fera, não é? Besta não é... A palavra besta é uma designação de fera, de monstro, de uma figura terrível. Se você fizer uma imagem mental sobre isso, um animal grande, devorador, com dentes de ferro, garras de bronze, ávido por destruir, por matar, um dragão, você vai imaginar esse animal vindo atrás de você com poder para destruí-lo. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Se você fosse criança, talvez você sonhasse à noite com isso. É por isso que o Apocalipse, ele às vezes nos causa medo. É por isso que às vezes a Bíblia nos causa medo e nós deturpamos a Bíblia
para uma teologia vitoriosa, onde nada de mal acontece aos santos. Não, irmãos, está reservado um tempo histórico, que já vem sendo construído há bastante tempo na história, em que um reino irá se levantar com poder e autoridade para destruir os santos do Altíssimo, para lutar contra eles e prevalecer contra eles. Quando nós estudamos o capítulo 24 de Mateus, nós vimos sobre isso. Esta grande tribulação que se colocará no mundo e que fará uma peneira na igreja. Essa grande tribulação vai provocar duas coisas: a morte de muitos santos por fidelidade a Cristo e também a apostasia de alguns crentes que, por temerem a besta, vão abandonar Cristo, vão receber a marca na mão ou na testa e seguirão o anticristo. Esse é um tempo que irá surgir, que já está sendo construído na história desde a antiguidade, porque a visão nos mostra um reino sucedendo reino, construindo uma cultura de uma humanidade já caída, que tem o desejo único, ainda que disfarçado, de estabelecer um poder tal para lutar contra Deus. E enquanto não se pode lutar contra Deus, se destrói os que são mais fracos, o povo de Deus. É sobre isso que essa visão fala, que no final da história haverá um reino que se levantará contra a igreja para destruí-la. A nossa conclusão aqui: das cinzas desta besta que se manifestou na história, através de vários impérios, surgirá um reino terrível, liderado por uma pessoa. E aqui eu botei pessoa porque, quando eu estava escrevendo, eu botei homem. Mas os tempos mudaram tanto. Diz até que o anticristo, ele não tem o amor de mulheres, ele não deseja o amor de mulheres. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um homossexual. É uma pessoa. Não sabemos se homem, se mulher, ou que tipo de opção sexual ele vai ter. Mas é uma pessoa. E essa pessoa será a personificação do próprio mal. Assim como a graça foi personalizada em Cristo, personificada em Cristo, da mesma forma o mal, que é um imitador de Deus, fará uma encarnação do mal. Um homem, como a própria Bíblia nos fala, um homem mau, o homem aquele que é da assolação, que provoca o desespero só em contemplá-lo, comparado a uma besta. Será como que a encarnação do próprio Satanás. E a sua missão é estabelecer uma cultura universal. Veja, todos os povos adorarão a besta. Ele vai estabelecer uma cultura universal que blasfema de Deus e persegue os santos até matá-los. Isso lhe será permitido fazer por um curto tempo, mas irá acontecer. O mundo não está parado. A história, ela não acontece fragmentadamente. O que nós estamos observando, desde o início da humanidade caída, é a construção desse momento. É o estabelecimento deste império, que é contra nós. E nós precisamos estar atentos para isso. Eu deixei o melhor para o final. E é sobre o final que eu quero falar agora, nas minhas aplicações desta mensagem. A primeira aplicação que eu quero trazer para você em especial para você que ainda está estudando, preste atenção na história.
Preste atenção na história. Ela vem nos mostrando um império que se levanta contra Deus. E eu falei, lamento não ter estudado história melhor, porque para mim pareciam fatos isolados, povos isolados. Estudamos as civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, os persas, os assírios. Nos dedicamos a isso, tiramos nota e não percebemos o que estava acontecendo. Não nos disseram o que de fato estava acontecendo. Não nos abriram os olhos para que estas coisas estavam ditas na Bíblia. Talvez por isso, quando nos falam sobre história, fazem questão de dizer que a Bíblia é mito, para nós não enxergarmos o que está ali. A Bíblia nos mostrando na história deste mundo, Deus soberanamente permitindo coisas acontecerem, para no final dar a vitória ao seu povo. Mas sabe o que acontece quando você estuda a história das civilizações, desta forma displicente como eu estudei? Você não percebe que a história caminha para um fim. Uma das teorias, e aí o Wallace pode falar melhor do que eu, é de uma história cíclica, que não termina nunca, os fatos vão se repetindo, e parece que não chega a lugar nenhum. A Bíblia nos mostra que talvez a história seja uma espiral, mas ela é teleológica, ela tem um fim. A história está caminhando para um desdobramento, para um fechamento, e nós deveríamos estar atentos para isso. Às vezes nós ficamos tão preocupados em olhar para o futuro, para saber que dia, data Cristo vai voltar. Nós precisamos olhar um pouco para trás com mais atenção e entender como isso está sendo construído, e até para nos posicionarmos no momento histórico que nós vivemos. Veja João dizendo, 3 já passaram, um ainda existe, o outro, 3 não, né? 5 já passaram, um existe e outro virá. Qual é o nosso momento histórico agora? Já não é mais a Roma antiga. Talvez nós já estamos vivendo naquele que deveria vir, e já está por aí sendo construído, porque ele vem sendo construído desde a Idade Antiga. E nós estudamos história para tirar nota apenas. É lamentável, irmãos. Nós que cremos em um Deus soberano, nós que cremos em um Deus que decretou todas as coisas, não conseguimos olhar para a história e ver que ela é um todo que está caminhando para um fim, e que nós devemos estar preparados para este fim. A Bíblia nos dá a direção, a Bíblia nos faz interpretar corretamente as coisas. Por isso, preste atenção na história. História é importante. Minha segunda aplicação. Observe a fase da história que nós estamos. No nosso caso, 6 reinos já passaram. Nosso tempo é dessa besta terrível, personificada no anticristo, que mudará os tempos e as leis e perseguirá terrivelmente a igreja. Essa é uma das características do anticristo, ele vai mudar tempos e leis. Ele quer fazer isso, quer mudar os costumes. É o que nós vivemos, ou não é? Vivemos tempo que certo é errado e errado é certo. Que a verdade está cambaleando nas praças. Que, na verdade, não há verdade. A verdade tem vários nomes, verdade líquida, pós-verdade, relativa. Nós não sabemos nem mais como definir o que é verdade. E se alguém tentar, é o inimigo número 1 do Estado. Por que as pessoas estão com tanta aversão à verdade? Por que você querer ser simplesmente aquilo que você nasceu para ser, um homem ou uma mulher, é tão complicado? Por que dizer que você não concorda com o que todo mundo concorda pode lhe causar a prisão e até a morte? Por enquanto, cultural, intelectual, acadêmica, social, mas um dia será a morte física mesmo. Por que o mundo está caminhando tão depressa para uma degradação moral,
onde leis são criadas realmente para mudar os costumes. Se você observar os animais, eles pioram a cada aparição. Começa com um leão alado, uma coisa nobre, um leão com asas. Depois é um urso faminto. Depois um leopardo. Depois é uma coisa que não tem nem... A gente não sabe. A estátua de Nabucodonosor era ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro com barro. O que é essa degradação que está sendo mostrada na Bíblia? Degradação ética, moral, que necessita de mudança do tempo, mudança do calendário, mudança dos costumes, das leis, a fim de tornar aquilo que sempre foi certo em errado, e daquilo que sempre foi errado em certo. Olha o nosso país. Lamento muito a morte dessa deputada. Pronto, eles estão mais informados que eu. Vereadora. Lamento muito. Mas estão tentando descobrir se foi a polícia, ao invés de procurar bandido. Porque bandido é colocado em um nível terrível no Brasil. É mudança de costume, mudança de lei. O Ney da Rocinha deu uma entrevista falando sobre... e todo mundo achou bom. Irmãos, não é só aqui no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Há uma agenda para ir contra aquilo que a Bíblia fala que é certo e que é errado. É coisa desse novo reino. Você acha realmente que o anticristo vai aparecer no altar dizendo: opa, cheguei, sou o anticristo? De onde é que vem a besta? Ele será aclamado pelo povo, o povo vai pedir que ele venha, ele vai ser o desejado, não vai ser o desejado das nações, porque esse é o nosso Cristo, mas ele vai ser desejado pelas nações. Observe o tempo que você está. Coisas terríveis estão para acontecer. Uma besta terrível está para surgir. Nós precisamos estar preparados. Observe a fase da história que você se encontra. Terceira coisa, não se assuste, não é? É por isso que ninguém vai sonhar de noite, porque as notícias são boas. O bicho é feio, mas as notícias são boas, viu, Pedrinho? Fique firme. As notícias são maravilhosas, são excelentes. Por isso, não se assuste. Observe mais uma vez a história. Observe mais uma vez a história. O povo de Deus foi escravo no Egito. E Deus o livrou. Foi escravo na Babilônia. Deus o livrou. Alguns foram enviados para a fornalha. E Deus os livrou. Daniel foi lançado na cova dos leões. E Deus os livrou. Eu podia contar várias coisas aqui que aconteceram com o povo de Deus e que Deus livrou o seu povo. Portanto, continue a santificar-se, seja fiel, confie no Senhor e tema o seu nome. A melhor parte é agora. Volte para Daniel, capítulo 7. No meio dessas visões terríveis, Daniel teve uma visão maravilhosa. Versículos 9 e 10. Diz assim: enquanto eu olhava, depois de ele ter visto aquele animal terrível, ele fala: enquanto eu olhava, tronos foram colocados. Um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Onde é que isso está?
Leia capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Lembra quando está sentado no trono, aparece um anjo com um livro, e João fala assim: eu chorei muito, porque não havia quem pudesse abrir os livros e desatar os seus selos. Até que alguém disse: o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. O tribunal de Deus se estabeleceu. Muitos estão louvando o Senhor, alegres porque o tribunal de Deus finalmente foi colocado no meio desse caos que esta besta terrível trouxe. Mas o tribunal foi colocado. A boa notícia segue no versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto. Quem é que morre no final? A terrível besta que estava matando os santos. O animal foi morto, seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi tirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Agora veja o versículo 3. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem. Ele viu Deus primeiro no trono. Agora quem foi que ele viu? Jesus. Mateus 24, versículo 30, é exatamente isso aqui. É por isso que Jesus é chamado de o Filho do Homem. É por causa desta visão de Daniel. E ele fala: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, a glória e o reino. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Qual é o grande propósito da Babilônia? Esses reinos todos estão querendo fazer o quê? Aquilo que Nimrod quis fazer, que todas as tribos, línguas e nações se curvassem diante da besta. Até que o cordeiro que foi morto, o Filho do Homem, vem sobre as nuvens, e toda a autoridade é dada a ele, e todas as línguas, povos e nações se curvam diante dele, dobram seus joelhos e dizem: digno é o cordeiro que foi morto. Este é o reino que não passa. Este é o reino que permanecerá para todos sempre. Nós podemos nos assustar com esses reinos pequenos que no decorrer da história irão surgir. Mas olhe para a história no seu fim. Deus nos antecipou essa história. E o final dessa história é feliz. Os santos do Altíssimo reinarão com Cristo. E esse reino não tem fim. Depois, nas explicações, o anjo diz o seguinte: 26, versículo 26 diz: mas o tribunal o julgará aquele animal terrível, o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. O meu rosto empalideceu, mas guardei comigo essas coisas comigo. O fim da visão é o fim dos santos reinando com Deus. Isso pode até nos deixar pálidos, como deixou Daniel, mas é isso que nos conforta. Diante das pequenas lutas que nós temos todos os dias, nenhuma luta é para sempre, nenhuma tristeza é para sempre, nenhum sofrimento é para sempre. Seja ele o sofrimento pequeno, as provações que enfrentamos, ou seja essa grande perseguição que teremos que enfrentar, nenhum deles é eterno. Eles terão um fim. E quando isso chegar, será para sempre. Acabará de uma vez por todas, mas o reino de Cristo permanecerá. É nisso que nós encontramos conforto, irmãos. Por isso temos que ser fiéis. Por isso temos que confiar no Senhor, sobretudo nas calamidades, nas perseguições.
aqueles que temem a Deus, que suportam toda aprovação, a este será dado o reino, reinarão com o Altíssimo. Aquele que governa sobre os reinos dos homens, inclusive este reino terrível, estará debaixo do poder de Deus. Ele os dá a quem quer. E finalmente o reino será entregue a Cristo, porque o reino é dele, e somente a ele pertence, e àqueles a quem ele quer dar os seus eleitos e amados, por quem ele morreu na cruz. Este capítulo não é sobre os terríveis animais, nem para nos dar medo, não saia daqui com medo, mas é sobre o reino que não passa, o reino de Jesus Cristo. Isso significa que Cristo e nós com Ele venceremos, afinal. A Ele toda a glória, todo louvor. Venha, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos levados a olhar para o futuro, para Tuas preciosas e gloriosas promessas, ainda que antes do gozo completo delas, tenhamos que passar por coisas terríveis aos nossos olhos, que nos provocariam medo, não fosse a esperança que o Senhor mesmo nos comunica. Ó Deus, que nós confiemos em Tua palavra, que nós acreditemos naquilo que nos é revelado, e que o Senhor, com o Teu amor, dissipe todo o medo dos nossos corações. Os nossos filhos pequenos estão aqui, certamente se assustam com figuras tão terríveis, mas que desde já o Teu Espírito Santo possa confortá-los, animá-los com os vislumbres da vitória de Cristo, o que é poderoso, o que é belo, o que é amável. Ó Deus, que em Cristo nós tenhamos a nossa esperança. E enquanto vivemos nesse mundo e o desdobrar da história, que nós sejamos fiéis, Senhor, como lemos em Judas, sustenta os nossos pés para que não tropecemos, ó Deus. Que jamais nos curvemos a qualquer ídolo, que jamais, por temor, ó Pai, deste mundo, nós sirvamos a esta besta terrível, mas que sempre nos mantenhamos fiéis, com a esperança de que, sendo fiéis até a morte, herdaremos a coroa da vida. O Senhor morreu e ressuscitou. Certamente a morte já não nos pode assustar. Então confiamos no Senhor e entregamos as nossas almas ao Supremo Pastor delas, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.